Boa noite a todos. Sério? Entenderam? Não? Então vamos começar de novo. Boa noite. Agora eu posso falar no tom que vocês estão vibrando. Boa noite, encarnados e desencarnados. Como foi dito aqui pelo nosso irmão José Seródio, preciso muito do amparo dos benfeitores espirituais, que eles estejam conosco nessa noite, para nos fazer compreendidos e vocês também compreender as lições que vamos tratar sobre a importância do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganho o irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se encerrássemos agora o nosso tema da noite de hoje, estaria bem compreendido por todos nós a importância do perdão. Mas é só uma informação, porque a dificuldade de perdoar é inerente à nossa imperfeição. E estamos ainda em um estágio ainda não conclusivo para nos livrarmos da mágoa, porque só há uma exigência de alguém que nos ofende, nos pedir perdão, e nós sentimos essa necessidade de que ele o faça, é porque carregamos mágoa. Então, o perdão é algo mais complexo do que as teologias centenárias, milenares apresentam sobre a salvação, por exemplo, diante do perdão de Deus. A dificuldade é tão grande de elaborar concretamente as palavras que são de Jesus aqui, que muitas vezes aqueles que detinham o poder de divulgar ou representar Deus na sua perfeição absoluta, como não podiam se comparar ao Pai, criaram condições para melhor atender às exigências dessas crenças, colocando muitas vezes situações em que as exceções se contradizem com a própria proposta da qual se origina a crença, que é cristã. Em nenhum momento
se formos pesquisar melhor, perquirir os evangelhos, tanto dos 4, como as interpretações de Paulo, os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que não há facilidades para nos livrarmos das nossas responsabilidades. Pelo contrário, uma obrigação de reparar os nossos erros. E coube ao Espiritismo trazer consolo também nesta área do perdão. Quem de vós não pecou, atire a primeira pedra. Deixa eu me abaixar aqui, por favor. É metáfora. Ninguém vai descer e pegar uma pedra e jogar em mim. Jesus deixou claro que sabia da condição evolutiva daqueles da qual ele trouxe o seu princípio maior do amor, sabia que não era ainda o tempo para melhor compreensão dessas lições. Mas tudo que Jesus narra envolve o perdão para nos livrarmos do sofrimento e da dor. Mesmo que muitas vezes de forma implícita em alguns ensinamentos. Porque nós humanos estamos tão focados no delito que muitas vezes esquecemos as causas. E muitas vezes sombreamos as virtudes. É tanto que algumas definições de parábolas do Mestre nos demonstra isso. Por exemplo, todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Por quê? Porque o próprio título da parábola foca na mágoa, no erro, na falha. E não consegue, muitas vezes, as pessoas que leem já influenciados pelo título, não conseguem ver que o título melhor para a parábola é do Pai misericordioso. Pois Jesus veio anunciar que acabou o tempo do sacrifício. Acabou. Iniciou-se o tempo da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Está relacionado aí ao perdão. Mas não podemos ler essas passagens de Mateus no capítulo 5, 6 e 18º, sem entender a palavra perdão. O que é perdão? Perdão é uma palavra originada do latim, um prefixo chamado per e donare. Perdonare no latim. O per, no latim muito antigo, quer dizer excessivamente, no latim medieval. E donare quer dizer doar, dar. Então, quando lemos perdoar, quer dizer doar excessivamente, dar excessivamente. Mas dar e doar excessivamente, um pouco mais o quê? Pois Jesus nos chamava, nos convidava a essa proposta de dar mais, oferecer mais. Se te pedires uma capa, nem a túnica recuses. Se te pedires para andar contigo 1000 passos, anda 2000. Tudo isso está ligado
ao perdão. Perdoar é doar mais. Mas se Jesus disse, se te ferires uma face, oferece a outra. Por muito tempo eu acreditava que eu tinha que realmente oferecer a cara para ser ferido do outro lado, fisicamente. Mas a outra face é a outra forma de devolver a ofensa. Se você foi ofendido, qual a outra face de uma ofensa? O perdão. Mas é difícil, não é? É muito difícil. Eu, particularmente, confesso a vocês, muitas coisas eu ainda não consegui perdoar. E tenho a certeza que também não vou perdoar nesta vida. Já me resignei. Mas não me acomodei. Porque eu me amo. Comecei pelo menos o processo de auto-amor. Em muitas circunstâncias da minha vida, eu me vi muito ofendido por algumas situações. E hoje não mais. Porque eu trabalhei as formas mais fáceis de conviver com essas ofensas. As mais difíceis que eu não consigo, eu busco orientações para um dia poder, que pode ser nessa vida, talvez em outra. Não é jogar a sujeira debaixo do tapete, mas é começar a considerar que eu posso errar. Por que não? O autoconhecimento que tantas pessoas falam por aí, não é? É na internet, é plantando bananeira, né? É gritando, cantando, zunindo, gemendo, tocando. Tem várias formas de autoconhecimento, mas o Espiritismo propõe exatamente aquela em que a análise tem que ser muito particular e corajosa. Particular e corajosa. Entre você e você mesmo. Se quisermos ajuda para esse autoconhecimento, Deus, ele tem condições de suportar as nossas análises, as nossas imperfeições e nossos espíritos protetores, anjos guardiões, eles sim sabem da nossa condição evolutiva e não vão se escandalizar quando estamos analisando as nossas imperfeições, os nossos impulsos ignóbeis, conforme está exarado no Livro dos Espíritos sobre o conhecimento de si mesmo na terceira parte, que são as leis morais, no finalzinho da terceira parte. Todo dia, todos os dias, para não se esquecer. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, perdoar é somente você esquecer da falta. Aí você verdadeiramente perdoou. Isso foi um fardo para mim. Um fardo enorme, porque até hoje eu não consegui esquecer muitas ofensas que eu recebi. Mas eu perdoei muita gente que me ofendeu. Mas teve um passado em que eu dizia assim, e agora? Eu não tenho mais raiva dele. Eu não quero mais o mal dele. Mas eu não me esqueci, então não perdoei. Isso é bobagem. Alguém criou essa bobagem de que a gente tem que esquecer para perdoar. Como? Se uma mãe vê seu filho assassinado por um marginal, pode esquecer algo assim.
Não é possível. Porque é do próprio metabolismo, tanto espiritual como fisiológico, e salvarmos todas essas experiências. E até aquelas que esquecemos são salvas, registradas no nosso subconsciente. E que nos domina na fase evolutiva em que nós estamos estagiando, naturalmente, temporariamente. Esse subconsciente é muito forte e causa danos a nós mesmos quando não perdoamos. Porque perdoar, geralmente, é uma exigência daquele que está magoado. E mágoa, nós somos craques em reter na nossa alma. Pequenas ofensas que invigilantemente não detectamos, deixamos para lá achando que não é motivo de digerir essa mágoa. No trânsito, eu sei que vocês aqui não se ofendem no trânsito, quem dirige. Porque o trânsito de Caruaru é o concurso. É o melhor do mundo. Então, são pequenas ofensas no dia a dia. É a mãe que lhe chamou a atenção, você não gostou. É alguém no trânsito que elogiou suas gerações futuras, ainda elogiou as suas gerações passadas. E você sente aquela raiva, aquela mágoa. E quando lembra, parece que é como se você revivesse o episódio novamente. E deixamos para lá. Não rebatemos essas pequenas mágoas. E elas vão se represando no nosso subconsciente. Às vezes até nós esquecemos. Foi há 10 anos atrás. Mas não diluímos, não digerimos. Não fizemos um efeito contrário para registrar a diluição dessa mágoa. E pouco a pouco, com o tempo, nós começamos a perceber, muitas vezes não, às vezes são nossos companheiros, companheiras, amigos, começa a vislumbrar no nosso comportamento uma certa amargura. Você começa a reclamar de tudo. Tudo é ruim, que o mundo é ruim, que o político é ruim, que a sogra é ruim, que a comida é ruim. Em tudo você não percebe que está expressando a retenção dessa energia destrutiva porque você não perdoou aquela pessoa, por exemplo, que lhe ofendeu no trânsito. Eu tenho uma técnica infalível. Eu sempre sou ofendido, eu acho que a cada 3 dias no trânsito. Às vezes ele faz um gesto com a mão, sabe? Eu faço de conta que não entendo. Aí eu automaticamente me ofendo. Aí eu dou uma respirada, encho o pulmão de oxigênio, né? Jesus, perdoa. Ele não sabe o que faz. Basta esse pensamento. Basta esse pensamento para a gente registrar um ato contrário à mágoa. Porque perdoar, chegar a esse nível aqui que Jesus propõe, exige a gente repetir. Quem nasceu andando, saiu do ventre da mãe, o médico deu uma lapada no seu bumbum e depois você saiu correndo. Olha, estão batendo em mim. Alguém saiu andando aqui?
Não. Falando? Também não. São coisas que ninguém lhe ensinou. Você foi aprendendo com as repetições. Seu pai não disse assim, primeiro porque você não entendia o que ele falava. Olha, fique em pé, engatinhe, segure aqui. Não, você foi aprendendo por repetição a andar. Talvez os pais tenham ajudado, mas você, por mais que os pais quisessem assim, olha, levanta o joelho. Você não sabe o que é um joelho. Com 10 meses, 11 meses de idade. A falar, você tenta. Filho, diga assim, mamãe. Aí ele, papá. Não, eu passei 9 meses com você no ventre. Diga mamãe, papá. Mas ele está dizendo mamãe, do jeito dele. Mas de tanto ele repetir, ele começa a falar mamãe, papai, me dê dinheiro aí. De tanto repetir. Assim é o perdão. Inicialmente a gente tem que perdoar por obrigação, porque Jesus está dizendo aqui, ó, bem-aventurados os misericordiosos, mas eu não sou misericordioso. Aí eu não vou perdoar porque eu não sou misericordioso, porque eu sou imperfeito. A Joana de Ângeles, no livro, vejam só o título do livro, sobre essa questão de uma autossugestão de uma imperfeição irremissível. Aí você vai dizer assim, como eu sou imperfeito, eu não vou perdoar. Eu não tenho condições de perdoar porque sou imperfeito. Isso aí é você justificando a sua falta de vontade de progredir. E um sinal do seu orgulho, do seu egoísmo, que ainda está vigente em seu comportamento. Vitória sobre a depressão, título do livro. Que gera depressão, que gera enfermidades. Eu tenho um amigo confrade espírita, lá de Recife, meu parente. Eu tenho uns parentes, viu? Ele é espírita, pelo menos, né? E era uma pessoa, assim, de uma dignidade aparente muito grande. Mas tinha um problema cardíaco de infância. E no trabalho do bem, da caridade, frequentando o centro espírita, trabalhador, ele foi controlando essa sua enfermidade e estava maravilhosamente bem, até que bateu à porta dos brasileiros o extremismo político. E ele passou a defender uma dessas extremidades nas redes sociais. Numa crítica, quanto mais, contra aquele que ele achava que era o Satanás para o Brasil. E repostava críticas, tudo, sem ele perceber que ele estava se magoando de graça. Quando ele via qualquer tipo de comentário nas redes sociais, ele rebatia, quer dizer, ele se magoava e rebatia. Conclusão. A enfermidade voltou de novo, ainda mais desenvolveu um princípio de um câncer, que foi tratado rapidamente, mas ele não tinha nada disso, só tinha um problema coronário. Mas apareceu tanta enfermidade que ele teve que fazer, num período de 2 anos, 2 cirurgias. E eu só analisando daqui, né, porque de vez em quando eu entrava nas redes sociais, eu adoro ver, né, porque eu sou o administrador da rede social aqui da AME. De vez em quando eu analiso assim os comentários, né, das pessoas quando tem tempo. E ele, como era seguidor na nossa plataforma, a rede social, eu ouvia
as repostagens dele, os comentários, ele entrava, brigava, arengava por alguém que nem conhece ele. Se magoava e abriu portas para a enfermidade. Porque a mágoa, ela destrói por dentro, iniciando pela alma, que certamente vai se expressar no corpo perispiritual, que está ligada muito ao corpo fisiológico. E com o tempo, vai repercutir. Então, basta um pensamento, diz os Espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, de perdão, que já nos ajuda. Porque eu vou fazer por obrigação, com raiva. Te perdoo. Mas Deus está vendo. Ele pode escapar de mim, mas de Deus não. Mas é um perdão. Aí você vai repetindo. Até que chega um dia que você se habitua a perdoar. Aí se torna um hábito perdoar. Quando a pessoa lhe ofende, você já está na ponta do pensamento ou na ponta da língua. Até que chega um dia que você vai perdoar espontaneamente. Exige esforço, trabalho, repetição. Não é esperar que caia uma maçã na sua cabeça e as ideias começam a surgir. E tem que desenvolver as nossas potencialidades divinas que está dentro de nós. E passar a nos amar mais. Porque quando alguém nos ofende, o problema não está no outro que nos ofende, a mágoa que nós sentimos. A mágoa está aqui dentro. Porque o outro lhe ofende. Edson, você é feio. Pronto. É o suficiente para eu não dormir. É o suficiente para eu ficar com raiva dele. Não conseguir nem olhar na cara dele. E quando fala o nome dele, que ele está assim, olha, fulano está tão bem, Edson, aí que você fica pior. Quanto mais ele melhora, mais você piora. Só porque ele achou que você era feio. Isso é só um exemplo, né? Simbólico. Eu sou bonito, vocês estão vendo daí. Se não, problema de vocês, não é meu. É de vocês. Não vou me magoar com isso. Padrão de beleza de vocês é de vocês. Vocês têm o direito de achar o que quiser de mim. Eu aqui não posso acreditar que eu sou o que você quer que eu seja. Essa condição nós ainda não alcançamos. Se o outro lhe ofende, diz o que você não é, não é problema nenhum para mim. É problema para ele. Eu não tenho que me preocupar com quem me ofende. Eu tenho que me preocupar se eu estou ofendendo a alguém. Porque quando esses episódios ocorrem, que a gente se ofende, é termômetro do nosso orgulho. Que nós temos. E a gente tem que aceitar isso. Nós temos que errar. Quantas vezes nós caímos no aprendizado para que um dia estivéssemos de pé andando na infância? Quantas vezes nós, na infância, cometemos aquelas trelas e nossos pais, muitas vezes, infelizmente, eu fui um menino muito bom para a sandália havaiana. E eu não tinha só meus pais, ainda tinha meu avô
minha avó paterna, minha avó materna, graças a Deus não, mas ainda tinha meu avô materno. Mas quando eles se lembram das minhas trelas, a gente sorri. Eu dou gargalhadas, eu não me esqueço nunca. E acredito que minha avó desencarnou, nunca vai esquecer também. Quando eu desmontei o relógio dela de mais de 50 anos, para saber como é que funcionava lá dentro. E depois eu quis montar ele novamente. Como eu não consegui, joguei na bolsa dela de volta. E claro, a psicologia profunda das havaianas foi a minha terapia. Mas hoje ela não, porque ela conhece a nossa condição evolutiva. Era uma criança, teve a sua responsabilidade e seu pesar. Mas é assim que os espíritos nos veem lá de cima, os espíritos superiores, quando a gente erra. Uma criança, ainda são crianças espirituais. Tem nada não, vamos dar uma corrigenda para ele. E oportunidade dele aprender. E ele vai seguindo, porque falta irremissível não cabe no Evangelho de Jesus. Perdão de Deus não cabe numa pena eterna. E no momento Jesus coloca isso. Se a gente lembrar do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como vamos perdoar a quem nos ofende. Se houvesse a tal da pena eterna, Jesus não ia colocar esse trecho na oração das orações. Não ia. Porque ele está colocando ali que há sim a possibilidade de Deus nos perdoar. Senão, Jesus não colocaria a possibilidade de a gente pedir a Deus que nos perdoe. Quando eu descobri isso, gente, enchi a caixa postal de Deus. Ficou lotada. Ele teve que abrir lá, ampliar a caixa postal dele. Eu danei pedido de perdão. Então, não encaixa. 70 vezes 7. Então, há a possibilidade de Deus nos perdoar. Se nós que somos imperfeitos, há uma exigência dos princípios do Cristo de perdoarmos 70 vezes 7, quisera Deus que é perfeito. Quantas vezes Ele pode nos perdoar? Ao infinito. Então, o perdão de Deus não é um simples ato apenas de pedir para recebermos. Há necessidade de passarmos por 3 etapas para alcançarmos o perdão de Deus. A primeira é o reconhecimento do delito. É reconhecer que eu errei. E me arrepender. Porque existem 2 delitos com responsabilidades diferentes. Aquele que nós calculamos, esse é grave. Esse é grave. Planejamos, calculamos e agimos no mal contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Por exemplo, contra nós mesmos como? Suicídio. Quando calculamos, premeditamos a nossa morte prematura. Nesses casos em que há um mal calculado, a falta é grave, a responsabilidade também, e o perdão de Deus vai depender muito do reconhecimento dessa falta, inicialmente, reconhecendo e se arrependendo dessa falta.
E arrependimento não é um ato com palavras articuladas. Vem de dentro da alma essa exigência. Um cansaço, sabe? Tanto fazer esse mal. Cansa. É uma ânsia. E só tem uma alternativa. Ir para a próxima etapa. Expiar. Uma jovem, lá no século XIV, século XV, ela, junto com seu irmão, que nasceram de uma família nobre na Europa, a realeza, fazia parte da nobreza, arquitetou vários planos para enriquecer cada vez mais. Junto com seu irmão, promoveram vários crimes para manter-se com uma certa influência dentro da nobreza, da realeza. Depois, desposou o homem rico e, ao mesmo tempo, vendo que ele era um empecilho e, ao mesmo tempo, um grande benefício para consolidar ainda mais a sua influência e sua riqueza, levou a um duelo, da qual ele iria morrer, em nome da honra. Planejou, arquitetou, e o marido veio a falecer. Posteriormente, outros crimes foram se repetindo, através da sensualidade, da riqueza, da nobreza, da falta de escrúpulo, da corrupção. Até que um dia ela veio a desencarnar e passou mais de 100 anos nas trevas, junto aos seus inimigos que a aguardavam após a morte. Durante séculos ela reencarnou e desencarnou, nascia em expiações terríveis, desencarnava e ia direto para as trevas. Ela não tinha ainda condições nem lucidez de reconhecer seus delírios. Os impulsos ignóbeis eram oriundos do seu subconsciente, dominantes no seu comportamento. Ela não conseguia ver luz, só sombras. E por mais que a espiritualidade a levasse a uma expiação compulsória, uma reencarnação, ela voltava com pouquíssimos resquícios de lucidez para reconhecer os seus erros. Após vários séculos de reencarnações dolorosas, ela despertou para o arrependimento. E mesmo assim, teve que expiar novas provas, além porque ela já passou do plano espiritual, séculos após séculos, porque após o seu arrependimento, a sua consciência finalmente detectou que precisava mais, porque a cada reencarnação, esses impulsos que ela tinha, ganhava alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela se incriminava mais, porque muitas vezes esses impulsos que carregavam no seu subconsciente em uma nova encarnação, em que ela reencarnava como uma escrava, como uma doméstica, em uma dessas encarnações, ela não aceitando naquele orgulho intrínseco na sua alma de vaidade, de riqueza, ela como uma escrava, ela com raiva da dona do lar, afogou uma criança, um bebê, durante o banho, para se vingar da senhoria. Veja o que essa mulher carregava. Até que um dia ela se arrepende, depois de vários séculos de dores, aí começa a expiar os delitos e mais delitos, até que ela consegue uma reencarnação em que há a possibilidade de passar pela terceira fase, porque ela passou pela primeira, o arrependimento, depois a expiação, e agora, junto com a expiação, uma reparação daqueles que ela ofendeu. Ela ia receber na reencarnação
3 filhos além do que ela já tinha, para compensar, reparar o mal que ela fez a esses espíritos nessa reencarnação. Ela recebeu aqueles espíritos que ofenderam nas zonas inferiores e ela ia oferecer outra face, a do perdão, recebendo esses espíritos para uma reencarnação reconciliatória ou iniciando um processo de reconciliação entre esses inimigos. Esse é o mal calculado. Porque há o mal por ignorância. Esse tem responsabilidade também, mas certamente é menor do que aquela que nós calculamos. Nós sabemos que é errado e fazemos. Muitas vezes é por impulso. Os erros por impulso, geralmente, os espíritos sabem que estamos carregando no nosso subconsciente algumas sementes, vamos dizer assim, do mal. Hábitos de errarmos contra Deus, contra o próximo. E quando nós somos testados, nós não conseguimos vencer a prova, aí repetimos através desse impulso. E cometemos novamente o delito de ofender, rebater a ofensa com outra ofensa. E perdemos a oportunidade do perdão. Mas sempre será um delito. Todos os nossos erros. As responsabilidades são de consequências diferentes. Mas se não conseguimos perdoar, é melhor que não represemos essa mágoa falsa. Se a pessoa disser assim, me perdoe o mal que eu fiz para você, e você disser para ela assim, olha, infelizmente eu não tenho como lhe perdoar. Não tenho. Eu não posso lhe perdoar. Eu sou assim. Vamos aguardar um pouco. Eu vou pensar melhor, mas nesse momento eu não posso perdoar. Porque se eu lhe disser que lhe perdoo, eu estou mentindo para mim e para você. Mas não quero o seu mal. É diferente. Eu não quero o seu mal. Mas estou muito ferido aqui. Então o melhor é mantermos a distância. Para a minha saúde mental, mas não se preocupe. A gente vai trabalhar para que eu possa lhe perdoar. Aí, gente, não tem problema algum. O problema é você dizer assim, eu lhe perdoo e continuar mentindo para você mesmo. É claro, temos muitas vezes que analisar se essa pessoa está preparada para receber essa resposta. Mas se for uma pessoa amiga, uma pessoa que você convive, que lhe diz, eu sou seu amigo. Porque o que mais dói na gente, não sei se vocês concordam comigo, é quando a gente se sente ofendido por aquela pessoa que a gente confia. Família, hein? Coisa boa, né? Mas você convive com as pessoas na família a vida inteira que você existe. Será que você não conhece aquela pessoa? Eu tinha outro confrade espírita, não posso falar de outras pessoas, né? Só convivo com os espíritas. Mas onde ele chegava era para falar das pessoas, dos outros espíritas. Eu chegava numa reunião, ele, tu soube, Edson? Aí ele, com aquele ar de perdão, sabe? Com aquele ar de misericórdia. Não sei se vocês já viram aquele fofoqueiro misericordioso. O maledicente e misericordioso. Olha, não é que ele seja mau, não, mas olha, ele fez isso. Mas é dele, não tem problema. Mas ele tem prazer em espalhar
tudo isso. Era tanto que quando eu saía da reunião, eu saía andando para trás de costa. Porque se eu me virasse, com certeza ele ia falar de mim. Então eu conhecia essa pessoa. Eu sabia como ele era. Então eu estava preparado para que um dia um dia ele vai falar de mim. Aí ele liga para Mário. Aí conta uma fofoca terrível. Terrível. Aí Mário liga para mim. Olha, cuidado. Fulano disse isso, isso, isso. E eu não senti nada, gente. Agradeci a Mário. Não é que ele estava espalhando fofoca, não, Mário. De jeito nenhum. Olha a cara dele. Nem parece que fofoca. Mas estava me alertando. Mas eu já sabia quem era o confrade. Tudo bem, não tem problema. Porque eu não sou o que ele... E eu não senti nada porque eu já estava preparado. Isso se chama, sabe o quê? Indulgência. Indulgência não é só olhar o cisco no olho e não ver a trave no nosso. Também é se preparar para o perdão. Então, por que a gente se magoa tanto com aquele que está convivendo com a gente? Se a gente sabe como ele é. E um dia vai chegar sua vez. Você tem que se preparar para isso. E esse trabalho tem que ser permanente, diluindo. Porque quando você perdoa alguém, isso eu fico até meio, assim, consolado com Deus, né? Quando você perdoa alguém que lhe ofende, ele não se livrou, não, do débito dele. Você se livrou do seu débito. Porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Paulo de Tarso. Será que Paulo de Tarso entende de culpa? Quando ele era Saulo, ele tem condições de falar sobre o assunto. Ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Vejam só. Auto-perdão. Perdoe quem lhe ofende. Os inimigos. Como se perdoa os inimigos? Vocês sabem como perdoar os inimigos? Convide ele para jantar na sua casa, seu inimigo. Faça um jantar bem gostoso. Empreste dinheiro a ele, seu inimigo. Empreste. Diga um segredo ao seu inimigo. Olha, tem um segredo que ninguém sabe, mas você é meu inimigo, eu vou contar. É assim que se reconcilia com o seu inimigo? Me perdoe o termo, é burrice. Perdoar o inimigo não é esquecer a ofensa, é não desejar o mal para ele. Não desejar o mal para ele, basta isso. Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam como o Espiritismo nos livra de alguns grilhões que a gente ficou preso por teologias, que a gente, eu não vou para o céu não, porque, olha, tem tantas coisas ainda que eu não consigo. Mas Deus sabe disso. E vai nos dar a oportunidade da gente se redimir. E não vai jogar a gente no inferno porque você não cumpriu um ritual de uma determinada crença. Não fiz o ritual dessa crença, não vou para o céu. É justo isso? Ou Jesus disse assim, fazer o outro aquilo que gostaria que nos fizesse. Qual foi o ensinamento de Jesus? Fazer o bem. Perdoar é dar mais. Doar mais. Se alguém te ofende, você dá mais a retribuição do bem a esse que lhe ofendeu. Se não for a ele, dê a vida. Se você não pode
dar a ele um pouco mais de benevolência, pelo menos dê a vida. Eu atropelei um cachorro. Não contem para ninguém essa minha falta. Mas o cachorro era um cachorro, né? Ele não atravessou na faixa de pedestre. Ele jogou-se no meu carro, não chegou a falecer, mas saiu gritando: olha, passei o dia doente. O dia doente. Aí eu não tinha o que fazer. Isso foi na época da pandemia, tudo fechado, mas minha área podia trabalhar. Passei numa loja que estava aberta, no bairro que eu morava, comprei 5 quilos de ração, saí espalhando pela cidade toda. Dormi feito uma pedra. Parece bobagem, não é? Mas eu diluí. Então o cachorro se desembestou e desapareceu, gritando. Eu não podia nem socorrer ele. Mas minha consciência ficou lesada. Aí o jeito foi fazer o oposto. Entreguei para a vida. Mas saí. Tenho certeza que muitos cachorros vão me agradecer. Fazer o bem onde alguém lhe faça mal é o melhor método de diluição das nossas mágoas. Melhor método. E o auto-perdão, perdoar os inimigos. Não desejando mal para ele. Agora eu convido ele para casa, jantar com ele. Você sabe quem ele é, né? Ele não vai mudar. Então o problema já fica com ele. E diz o Espírito Paulo aqui: perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar um amigo que lhe ofendeu. Eu tinha uma vizinha muito amorosa. Ela me dava confeito, eu tinha uns 12, 13, 14 anos aí. Chocolate, era uma maravilha. Até o dia que ela atrapalhou meu estudo de matemática. Eu tinha ficado para a final. E o meu quarto tinha uma janela assim que dava para a casa vizinha dela. E ela botou uma caixa de som do tamanho desse púlpito. Naquela época, final dos anos 70 para o começo de 80, as caixas de som eram assim. Quanto maior, você era o melhor da rua. Mas ela não queria atrapalhar ninguém, botava dentro do seu quintal, que dava para a janela do meu quarto. E ela era muito religiosa, botava aqueles discos de vinil. Selma sabe o que é disco de vinil, depois você pode perguntar a ela. E botou: Senhor, me leve, Senhor, para o céu. Gente, tremia meu quarto. 2 mais 2 passou a ser 5. 3 vezes 2 era 7. Eu não acertava, não me concentrava. E eu já tinha sido iniciado na evangelização espírita infantil juvenil nessa época. E comecei a orar. Tive tanta raiva dela. Disse: Senhor, leva ela, não está vendo, o Senhor está morto. Ela está pedindo para morrer. Dá um infarto nessa mulher. Para piorar as coisas, eu cometi uma trela, que era um santo, né, nessa época, um anjinho, e ela foi lá e me dedurou meu pai. Aí que eu fiquei uma fera. Além de atrapalhar meu estudo, eu guardei essa mágoa, gente, dessa mulher. Era imensa. Ela chegava assim: que olhos lindos, Edson. Aí eu sei. Era assim. Era uma mágoa, uma coisa. E eu vim para Caruaru no final, assim, em 1986 para Caruaru. E eu estava recém-casado em 88 para 89 e tinha para receber uma filha e me lembrei dela. Gente, eu não fiquei com raiva de novo dela. Me lembrei dela do nada, assim. A gente conversando sobre criança, me lembrei dessa minha passagem, me lembrei dela e eu magoado com ela. Quando minha filha nasceu, eu estava lá pelos 5 anos de idade, a professora me liga para contar uma trelazinha que ela fez lá e eu chamei a atenção dela. E minha filha disse assim: não quero mais estudar, estou com raiva dessa professora, dessa tia. Não, eu fui explicar para ela: olha, sua tia fez a coisa certa, sua tia estava pensando no seu bem.
Gente, eu estava advogando para a véia e me entregou a meu pai. Eu percebi naquela hora que eu estava compreendendo e sentindo o que meu pai sentiu quando ela me dedurou. Naquele momento eu compreendi que eu me libertei da mágoa. Ela não estava certa. Se eu tivesse continuado naquele caminho, talvez eu estivesse em outra condição hoje. Racionalizei, mas depois de. Por quê? Aí vim me arrepender dessa minha mágoa muito tempo depois. Porque quando você demora para se arrepender, sofre mais. Quanto mais você demora para se arrepender, mais longo é o sofrimento. Foi o caso da nossa irmã, que eu contei aqui a história dela, a nobreza, passou séculos nas expiações, porque demorou para se arrepender. E perdoar a ofensa, segundo Paulo, é prova que nós estamos progredindo, nos melhorando. Porque para chegar ao ápice do perdão, nós temos que passar por uma experiência semelhante à desse homem, que levou várias chicotadas com um chicote de couro, com pedaços de ossos pontudos e afiados nas costas. Depois carregou um madeiro nas costas, com uma cruz de espinhos tiradas das roseiras das neenas de Jerusalém, onde toda a podridão, toda a sujidade era jogada, um lixão. Foi colocado numa cruz com pregos, que não eram os pregos bonitinhos de hoje, eram enferrujados, reutilizados em outras mortes, contaminados, unindo as suas pernas e nos seus pulsos. Quando teve sede, jogaram uma bucha nos seus lábios com vinagre e perfuraram o seu peito, porque ele demorava para morrer. E ele olha para o céu e diz assim: Senhor, meu Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Esse é o ápice do perdão que nós vamos alcançar. Mas é preciso que nos condicionemos a tornar parte das nossas vidas a prática do perdão. Em todas as fases. Por obrigação, por hábito, para chegarmos à espontaneidade. Me perdoem por ter tirado o tempo de vocês nesta noite. Perdoo também vocês por não me acharem lindo, mas assim eu sou. Que assim seja. Cadê, senhor? Nós estamos em campanha, né, para encontrar coberturas. Recebemos bastante.